Boa tarde, turma, tudo bem? Bem, então, para quem não me conhece, eu me chamo Marcelo Henrique, sou professor de biologia já há um bom tempo, nesse meio de mundo aí. Já trabalho nessa área de vestibular. Opa! Não, pelo amor de Deus, deixa as cadeiras quietas aí, porque amanhã tem aula, viu? Não mexa nas cadeiras. Pronto. Pronto, então pronto. Obrigado, Fabinho. Então, o que eu estava falando para vocês, eu já trabalho aqui no cursinho, aqui em Fortaleza, em outra cidade, já há um bom tempo. E, então, já no ano 10, né, da Academia Enem, não é isso? E eu estou desde o início. Isso. Isso, já estamos chegando já na pré-adolescência, né? Muito bem, pessoal. Então, o assunto é ecologia. Esse material aqui, eu já dei o meu jeito para chegar na mão de vocês, viu? Já fiz um contato muito especial para que ele se espalhe para vocês. Eu deixei em formato de PDF. Então, acompanhe esse material. Qualquer dúvida, fique à vontade de perguntar. E vamos seguir, tá bom? E no final da aula, eu vou reservar um tempinho para falar de uma doença que está em voga, que é a chamada febre maculosa. Eu acho que é importante falarmos sobre isso, tá? Vamos lá. Bem, primeiramente o conceito, né, cara, de ecologia. Ecologia, ela vai ser uma parte da biologia que vai trabalhar as relações entre os seres vivos e esse com o chamado meio ou ambiente. Ou seja, pela primeira vez a biologia, ela vai não só preocupar-se com o organismo, como também vai se preocupar com o meio que o cerca. De forma que nós temos essa imagem aqui, ó. Você vê aí essa imagem. Você está vendo uma girafa aí, essa girafa aí é chamada girafa negra, tá? Ela está aproveitando a sombra de uma árvore ao sol de meio-dia, no deserto da Namíbia, na África. E aí você vê a relação entre duas plantas e a relação da planta e da girafa com o ambiente. A relação entre os seres vivos chamamos de quê? Alelobioses, que são as interações ecológicas, né? Como, por exemplo, cooperação, mutualismo, predatismo, parasitismo, todas as relações que existam entre os seres vivos, vai ser quem? Vão ser chamados de alelobioses. E a relação do ser vivo para com o ambiente? A relação do ser vivo para com o ambiente vai ser chamada de quê? Ecobiose. Ou seja, o princípio da homeostase, tanto para ajustar-se às condições do ambiente, como também para o organismo organizar seu metabolismo de acordo com o ambiente. Por exemplo, em um clima quente, existe o mecanismo da sudorese, que serve para quê? Para resfriar o nosso organismo e vai fazer o quê? Manter nosso corpo em temperatura constante. Entendeu? Então, é essa relação. Então, prosseguindo aqui, nós temos os chamados níveis de organização estudados na ecologia. Você tem a unidade, que é o organismo. O que é estudado no organismo? É estudado no organismo o seguinte: seria, no caso, o hábitat e o nicho ecológico, ou seja, o meio onde vive o ser vivo e como o ser vivo interage nesse meio. Quando você trabalha com nível de população, você tem a ecologia das populações. E aí você tem conceitos como crescimento populacional, fatores que interferem no crescimento da população, fatores que interferem na manutenção da população, enfim, os fatores externos e internos que vão fazer ajuste à população. Já a comunidade ou biocenose vai ser um conjunto de populações. Por exemplo, o estudo da fauna de uma região, o estudo da flora de uma região. Isso vai ser quem? Isso vai ser a comunidade. Já o ecossistema vai ser a união da comunidade para as condições do ambiente. Seria, no caso, a unidade de estudo na ecologia. E a biosfera seria o nível mais alto da ecologia, onde se estudam os chamados processos globais.
Por exemplo, quando a gente fala de agravamento do efeito estufa, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Quando eu falo, por exemplo, de chuva ácida, quando eu falo da questão do microplástico nos oceanos, eu vou estar falando de quem? Eu vou estar falando de processos globais que são estudados em nível de quem? De biosfera, ok? Bom, e aí nós temos o primeiro conceito, né? O de hábitat e nicho ecológico. O hábitat é o ambiente natural de um determinado ser vivo. Nicho ecológico é o papel desempenhado pelo ser vivo, esse seu hábitat. Legal, Marcelo. E fora do hábitat, esse ser vivo vai estar onde? Fora do hábitat, o ser vivo, ou ele está em cativeiro, ou ele vai ser uma espécie errante. Essa espécie errante, das duas, uma. Ou ela vai ser uma espécie errante bioinvasora, ou ela vai entrar num processo de aclimatação. Vamos lá. Uma espécie bioinvasora, a mais recente que nós conhecemos, né, é o peixe-leão, que apareceu na costa cearense, né, que é um peixe tipicamente do Oceano Pacífico. O caramujo, né, africano, o Achatina fulica, ele é o quê? É uma espécie bioinvasora. E espécies, Marcelo Henrique, que são aclimatadas. Vou dar um exemplo, uma que ninguém imaginaria que é uma espécie aclimatada. A mangueira. A mangueira, ela é originalmente quem? Indiana, mas está aclimatada no Brasil muito bem. O café, a origem do café é da região da Abissínia, né, que é a atual Etiópia, e está muito bem aclimatado no Brasil. Entendeu? Então você vai ter essas espécies, né, do tipo aclimatada. Vamos lá. Por exemplo aqui, eu coloquei o exemplo do manguezal, né, porque aqui em Fortaleza nós temos o maior parque urbano da América Latina, que é o Parque do Cocó, onde você vai ter predominantemente quem? A área de mangue. Então o manguezal é o ambiente natural desse simpático crustáceo aí, chamado caranguejo uçá. Então, o ambiente do caranguejo-çá é o manguezal, é o seu hábitat. E qual é o nicho ecológico do caranguejo? Bom, o caranguejo ele usa essas pinças para se defender, tanto é que ele vai ter tamanhos diferentes de pinça, ele se alimenta de detritos do mangue, tá certo? Ele vai fazer uma respiração branquial e ele é tolerante à variação de quem? De salinidade. Ou seja, como ele relaciona-se com o ambiente, vai ser o seu nicho ecológico. Seguimos. E aí, gente, a gente entra no chamado princípio da exclusão competitiva de Gauss, ou simplesmente o princípio de Gauss. O princípio da exclusão competitiva de Gauss, ou então o princípio de Gauss, ele fala bem simples: duas espécies competindo pelos mesmos recursos não podem coexistir permanentemente no mesmo lugar. Como é que ele quer dizer com isso? Caso não haja distúrbios, uma delas vai usar recursos de forma mais eficiente e se reproduzirá mais rapidamente do que a outra. Resumo da ópera. Você tem aqui duas espécies de protozoários chamados de paramécio. Quando eles estão em culturas separadas, eles vão crescer até o seu potencial biótico e vão estabilizar-se. Mas quando coloca os dois juntos, você percebe que um vai desaparecer e o outro vai quem? Vai crescer e permanecer. O que aconteceu? Possivelmente o da linha preta, que é o chamado Paramécio aurelia, teve uma adaptação melhor do que o Paramécio caudatum. Ou seja, eles estavam disputando os mesmos recursos até um dado momento de um ter vantagem e o outro acabar o quê? Desaparecendo. É exatamente isso. Ou seja, mesmo que haja uma leve vantagem reprodutiva, vai acabar levando quem? A exclusão do outro competido, que é exatamente quem? O princípio da exclusão competitiva. Ou seja, qual é a saída? Ou ele vai procurar um novo ambiente, ou ele vai mudar o seu modo de nutrição. Tá certo? Então isso é o princípio de Gauss. População. A população ele vai ser um grupo de organismos localizados numa mesma região e no mesmo período de tempo. É muito parecido com o conceito, né, da geografia de população.
Só que aqui a gente trabalha, em vez de quem? No espaço bidimensional, nós trabalhamos também no espaço tridimensional. Tá certo? Por quê? Porque eu vou falar, por exemplo, de população de peixes. E aí eu tenho que falar o quê? Densidade de peixes é o quê? Por metro cúbico. Tá certo? E aí você vai ter esse conceito. Já a comunidade ou a biocinose, que eu já falei para vocês, é um conjunto de populações. Um exemplo, a fauna e a flora. Ou então a chamada microbiota intestinal, que chamávamos antigamente de quê? De flora bacteriana. Ecossistema ou sistema ecológico. Ele vai ser quem? Ele vai ser um conjunto, né, de seres vivos se interagindo, e eles vão estar interagindo com elementos não biológicos. Então, quando eu falo, por exemplo, dos produtores que captam energia luminosa e se apropriam da matéria inorgânica através do processo de fotossíntese, e que nesse momento ele também começa a transferir substâncias, né, para os consumidores, eu estou falando de quê? Do sistema que é o ecossistema. Professor, qual é a diferença do ecossistema para o agrossistema? O agrossistema é um sistema artificial, é um sistema em desequilíbrio e está sujeito a sofrer ataque de quem? De pragas. O ecossistema não. O ecossistema ele consegue se ajustar. Daí vem um conceito, né, moderno de quê? Da chamada agroecologia. Entendeu? É o uso do saber da ecologia para quem? Para a produção de alimentos, né, e saciar a fome da população. Vamos lá. Aqui eu tenho, por exemplo, os componentes abióticos, que seria luz, umidade, solo, temperatura, radiação, composição química, tá certo? Densidade, tudo isso é o quê? Componente não biológico. E quem seriam os componentes biológicos? Seriam os seres vivos. No caso, olhando para o fluxo de energia e matéria, seria quem? Os produtores, os consumidores e os decompositores. Ou melhor, essa imagem melhor do que essa aqui, ó. O biótopo, você tem quem? Os fatores não biológicos, vocês estão vendo aqui, né, à sua esquerda, e a comunidade, ou a biocenose, que são quem? Os seres vivos. Quando você junta o que está à esquerda com a direita, você forma quem? O ecossistema. Ok? Vamos lá. E aí, gente, nós temos o termo chamado de ecótono ou ecótone. Ecótono ou ecótone é a zona de transição entre duas comunidades vizinhas. E aí acaba surgindo quem? Uma nova comunidade. Essa nova comunidade vai ter elementos do ecossistema A, elementos do ecossistema B e elementos endêmicos. Professor, para tudo. O que é algo endêmico? Endêmico ou endemia é algo que é típico ou exclusivo de uma região. Voltemos, né, para o exemplo aqui, ó. O manguezal é o quê? É um ecótono, porque é a transição de quem? Do rio com o mar. Tanto é que a água do manguezal não é salgada, é uma água o quê? Salobra. Tanto é que ela tanto recebe influência das marés, como também recebe influência de quem? Do rio. E tanto é que ela vai ter quem? Espécies endêmicas. No caso quem? O caranguejo. Tudo bem, turma? Vamos lá. E chegamos finalmente a falar de quem? Da biosfera, né? A biosfera, ela vai ser quem? Vai ser o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Ou, se preferir, vai ser a faixa do planeta onde a vida existe de forma sustentável. Na geografia, fala a biosfera o quê? É a união da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera. E aí, você vai ter quem? Você vai ter o ambiente onde a vida vai se encontrar. E quais seriam os limites da biosfera?
Os limites da biosfera são de 7.000 metros de altitude a 11.000 metros de profundidade. Ou seja, nós temos uma faixa máxima de 18.000 metros. Nossa! Gente, isso aí dá o quê? 18 quilômetros. Ou seja, a espessura máxima da biosfera é de apenas 18 quilômetros. Se eu considerar o raio médio da Terra de 6.350 quilômetros, equivale a 0,003% ao raio do planeta. Ou seja, isso aqui é um grande exercício de humildade, tá certo? Para você ver como nós somos extremamente minúsculos perante a Terra, e se você considerar a Terra quanto o universo, é também extremamente minúsculo. Então, isso aí é para a gente ter uma noção. E que isso acaba fazendo, levantando uma hipótese, na chamada hipótese de Gaia. A hipótese de Gaia, ela é simplesmente quem? Foi proposta por esse cidadão aí, chamado de James Lovelock, e essa senhora aí que eu tenho um extremo respeito e admiração, Lai Margulis. Só para você ter uma ideia, Lai Margulis, ela foi viúva de quem? De Carl Sagan, tá? O cara que falou só sobre tudo, sobre astronomia. E aí, eles falam o seguinte, eles falam que a Terra é como se fosse um grande organismo, e ela sendo um grande organismo, ela quando sofre ataques, ela procura se ajustar. E isso é uma grande verdade. Vou dar só um exemplo. Nós estamos passando por problemas climáticos severos, tá certo? Eu vou daqui a pouco discutir sobre isso. E isso pode repercutir o quê? Na qualidade de vida e na sobrevivência da espécie humana no planeta. Isso não é discurso, gente, vago não, isso é uma discussão que é um fato real. Vou dar só um exemplo. O que foi que nós tivemos no final de 2019 e no começo de 2020? A ascensão da Covid. A Covid, ela ascendeu no final de 2019, espalhou-se no mundo todo e nada mais nada menos, no dia 17 de março de 2020, foi detectado quem? Foi decretado lockdown. Ou seja, quando o lockdown surgiu, simplesmente, o mundo parou. E quando o mundo parou, os fatores ambientais começaram a se recuperar. Eu vou mostrar daqui a pouquinho sobre isso. Ou seja, na verdade, olha só que loucura eu vou falar para vocês, e isso aí não é nada de louco. A Terra, ela como um grande organismo, produziu anticorpos chamado Covid-19 para combater uma doença chamada humanidade. E ela estava quase se recuperando, ó. Mas só que essa virose, ela conseguiu escapar e está atacando de novo a Terra. É por isso que muitos cientistas falam, não são catastrofistas, é ciência mesmo, que o que aconteceu em 2019 pode vir a acontecer de novo. Então, estejamos preparados para isso. Tá? Infelizmente é isso. Vamos lá. Sobre o fluxo de energia e matéria nos ecossistemas, nós temos o conceito de cadeia alimentar. Gente, cadeia alimentar, ela vai ser uma sequência de seres vivos, onde numa extremidade você vai ter a captação da energia, certo? E depois você vai ter a transferência de energia ao longo dessa cadeia. Você vai ter um ser captador de energia, que são os produtores, e você vai ter um ser que vai transferir essa energia, que são os consumidores. Tá certo? Olha só, a começar nós temos o produtor. O produtor, ele transforma a energia não biológica em energia biológica. E aí no caso nós temos dois grupos. Nós temos as plantas e nós temos as algas. As plantas comumente do ambiente terrestre e as algas comumente do ambiente aquático. Ah, Marcelo Henrique, isso aqui são os únicos produtores? Não. Temos também os seres que fazem a quimiossíntese, Mas eu tenho que trabalhar com a maioria no caso, tá certo? Ele transforma energia não biológica em energia biológica. O consumidor, ele vai transferir energia e matéria ao longo da cadeia alimentar. E aí eu tenho quem? O consumidor primário, aquele que é o principal consumidor,
que vai o quê? Vai captar energia vinda dos produtores, e eu vou ter os consumidores secundário, terciário, quaternário e assim vai. Uma característica, melhor, duas características do consumidor primário. Eles são numerosos e eles são de grande porte para a sua categoria. Então você vê que eles são o quê? São capazes de captar uma grande quantidade de energia. Tá? Por quê? Porque ele capta energia vinda de quem? Dos vegetais. Decompositor. O decompositor, ele é um consumidor especial que vai ser capaz de digerir qualquer tipo de matéria orgânica e vai ter quem? Vai ter qualquer mecanismo de quem? De poder ser capaz de fazer geração de energia, seja por fermentação, seja por respiração anaeróbia. Eu acho que eu vou falar uma coisa para vocês. O pessoal que estava pegando aí, os brilhantes aí do sol, que estão fazendo fotossíntese forçada, tá vendo aí? Tudo bom, pessoal? Já pensou vocês virem para cá, ó, fugir daí, ó? Vem para cá, ó. Faz uma migração aí. Porque não tem que aguente, cara, pegar esse sol na cara. Pelo amor de Deus. A gente só pega sol na cara no PV, né? Não é isso? Aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Tem cadeira aqui, galera. Aproveita a promoção, viu? Porque senão vai passar o sol para vocês aí, vai ser muito ruim. Tá? Vamos lá. E aí, turma, nós temos quem? O nível trófico, né? Nível trófico é a posição ocupada pelo ser vivo na cadeia alimentar. Cara, esse conceito eu acho tão abstrato que ele simplesmente, para mim, não diz nada. Eu gosto desse aqui, ó. Ele indica o grau de importância do ser vivo na cadeia alimentar. Olha como é legal. Se você olha para essa cadeia alimentar aí, quem é o mais importante? É o produtor. Se o produtor é o mais importante, então ele está o quê? Ele é o primeiro nível trófico. Tudo bem? Já o consumidor primário é o segundo mais importante. Então ele tem o quê? Ele vai ocupar o segundo nível trófico. E assim vai. Por exemplo, a cobra. Se eu eliminar a cobra dessa cadeia alimentar, ela não vai ser tão destruída do que se eu eliminar quem? O sapo. Por quê? Porque se eu eliminar o sapo, elimina a cobra, elimina o gavião. Mas se eu eliminar somente a cobra, só elimina quem? O gavião. É por isso que o sapo ocupa o terceiro nível trófico e a cobra ocupa quem? O quarto nível trófico. E aí, gente, sobre nível trófico ainda, nós temos o quê? A seguinte observação. Primeiro nível trófico, ele vai ser exclusivo dos produtores e os decompositores, eles poderão ocupar qualquer nível trófico, obviamente, exceto o primeiro, que é exclusivo de quem? Dos produtores. Partindo desse mecanismo, temos o quê? Temos aí, gente, as alterações ambientais. As alterações ambientais, viu? Antes de falar disso, deixa eu só comentar aqui, já que não tem no slide. Temos a teia alimentar, viu? A teia alimentar é o seguinte, vai ser um conjunto de cadeias alimentares interligadas. Como é que eu caracterizo uma teia alimentar? Uma teia alimentar eu vou caracterizar quando tem um ser vivo ocupando mais de um nível trófico, ok? Então, quando eu tenho um ser vivo ocupando mais de um nível trófico, eu vou ter quem? A chamada teia alimentar. Vamos falar sobre as alterações ambientais? Bom, no conceito da alteração ambiental, é quando você tem uma mudança do sistema biótico ou abiótico, e essa mudança, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar danos ao ecossistema, que pode ser danos duradouros, ou então ele pode acabar repercutindo quem? Em outros ecossistemas. Às vezes um dano inocente, ele vai causar que uma repercussão muito forte lá na frente. Vamos dar um exemplo. A emissão de água quente num riacho. Por mais limpa que seja essa água, a água quente vai tirar o oxigênio da água, e ao tirar o oxigênio da água, né, os seres que dependeriam desse oxigênio vão morrer. Então você vê que apesar da água ter sido limpa, ela acaba gerando o quê? Uma repercussão.
Vamos entender agora o processo das alterações ambientais. Você tem aqui, gente, o ciclo das matérias e ciclo da antrópica humana, tá certo? O que você vai observar aqui? O ciclo natural das matérias, você tem os vegetais, os animais e os decompositores, fazendo o quê? Esse ciclo da matéria através de quê? Da nutrição. Os seres humanos, eles se apropriam dessa matéria para a produção industrial. E nessa produção industrial, a indústria ela acaba o quê? Gerando resíduos, que vai ser uma poluição. E o consumo humano também acaba gerando resíduos. Então, você vê que lá no cantinho, o consumo humano, ele é o grande modulador de quem? Da poluição. Pense comigo. Se o consumo humano reduzir, a demanda vai reduzir também. Se a demanda reduz, a produção industrial também reduz. Se a produção industrial também reduz, reduz o quê? A agressão do ambiente. Entendeu? Então é uma cadeia, né, que acaba o quê? Acaba fechando nesse ciclo. Que aí nós temos a lógica da chamada pegada ecológica. A pegada ecológica, gente, é uma contabilidade de recursos bióticos necessários, e abióticos também, necessários para quem? Para que haja ocupação e usufruto do meio. Ela é confrontada com a capacidade biótica, ou melhor, ecológica do planeta. Olha só, nos anos de 1960, a pegada ecológica mundial era de 74% da capacidade do planeta. Ou seja, a sensação de que os recursos eram infinitos era muito grande. Mas 24 anos depois, essa pegada ecológica, ela está agora o quê? 114% do planeta. E quando você vê em 2012, ou seja, há 11 anos atrás, já está 156% da biocapacidade. E aí nós temos uma pergunta: quantas terras são necessárias para sustentar a humanidade? Você vê aí que existe um gráfico que vai ser a catástrofe, e você tem um gráfico que vai ser quem? Pelo menos vai amenizar o problema. O gráfico catastrófico é aquele em 2030, onde você tem aí o tal do Earth Overshoot Day, ou seja, o dia da sobrecarga. O dia da sobrecarga aí está dando 28 de junho, ou seja, seria um colapso. E quando você reduz 30% da emissão de carbono, você consegue deixar para 16 de setembro de 2030. Professor, o que é isso aí, esse dia da sobrecarga? O dia da sobrecarga, gente, é uma data limite, onde a humanidade consumiu todos os recursos naturais do planeta, oferecidos ao longo de um ano. Depois dessa data, a humanidade está consumindo além da capacidade. Ou seja, como se fosse um orçamento que você recebe ao longo do ano, e esse orçamento é para durar o ano inteiro. Só que esse orçamento, ele está acabando na metade do ano. Ou seja, da outra metade em diante, está usando quem? O chamado cheque especial. Entendeu? Ou seja, a conta não está fechando, essa que é a verdade. E aí, o que é que nós temos? Aqui eu tenho uma evolução dos dias da sobrecarga, de 2000 até 2019. Você vê que no ano 2000, o dia da sobrecarga era dia 5 de outubro, ou seja, passavam mais ou menos o quê? 3 meses, né, no cheque especial da humanidade. Mas quando você vai para o dia, no ano de 2019, já vai para 29 de julho, ou seja, passa agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses no cheque especial. Professor, você parou de 2019 por quê? Adivinha? Aqui são os países que mais consomem. Temos os Estados Unidos aí consumindo 5 terras, a Índia não consome uma terra sequer, o Brasil consome 1,6 e o Brasil está na média mundial. Mas olha, tem um país que é recordista, sabe quem é? Sediou a Copa agora, Catar. O Catar, calculando a pegada ecológica dela, do Catar, ele consome 10 terras por ano. Ou seja, nesse ano, o dia da sobrecarga do Catar encerrou-se no dia 10 de fevereiro. Ou seja, se todo o país consumisse como o Catar, o mundo já tinha entrado em colapso já faz muito tempo. Entendeu?
Então, só para você ter uma noção como essa pegada é de acordo com o planeta. Bom, e aí, gente, eu observo uma coisa, no ano de 2020, o dia da sobrecarga foi 22 de agosto de 2020. Ou seja, a gente voltou para dados de 2013. Olha só, de novo. Em 2013, o dia da sobrecarga foi dia 22 de agosto. Em 2019, o dia da sobrecarga foi 29 de julho. Mas em 2020, o dia da sobrecarga foi 22 de agosto. Por quê? Adivinha? Foi isso. A Covid. Todo mundo teve o quê? Teve o lockdown mundial, parou tudo. E olha só. Los Angeles, 11 de junho de 2019. Abril de 2015, de 2020. Olha só o nível de poluição como é diferente. Delhi, outubro de 2018, março de 2020. Está muito claro isso aí. Nós temos também quem? Animais andando na rua livremente. Aqui em Fortaleza aconteceu isso. Lá no Parque Adail Barreto, tinha quem? Tinha raposas andando livremente lá, no período do lockdown. Ou seja, a terra teve uma chance de se recuperar por conta da Covid. Entendeu? Isso aqui foi impressionante. No estado de Punjab, lá na Índia, a poluição diminuiu tanto que eles voltaram a enxergar o Himalaia. Só. Mas só que depois do lockdown, né, o ser humano é eficiente em destruir. Voltamos para quê? Para o dia da sobrecarga, para o dia 29 de julho. Voltamos a ligar a nossa contagem regressiva. Em julho, em 2022, para o dia 28 de julho. E nesse ano, os dados preliminares mostram o Brasil para o dia 8 de agosto de 2023. Algo bom? Sim, melhorou um pouquinho, certo? Mas ainda está muito longe para a gente melhorar bastante. E aí, gente, tem um conceito da ONU chamado de desenvolvimento sustentável, que é quem? É atender às necessidades da geração presente, sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades. Ou seja, o desenvolvimento sustentável, ele tem que ser ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. Além de tudo isso, tem que respeitar a vocação das comunidades, ou seja, ser culturalmente adequado. Se não tiver esse equilíbrio, você não consegue obter pleno desenvolvimento sustentável. Ou seja, você tem que ter justiça social, você tem que ter a preservação e conservação ambiental, você tem que ter o desenvolvimento econômico, para que tudo junto possa o quê? Gerar um desenvolvimento sustentável. Ou seja, medidas simples e inteligentes irão fazer plena diferença para a humanidade. Essa que é a verdade. Bom, vamos falar das poluições. Primeiramente, a questão da poluição atmosférica. Nós temos a poluição do monóxido de carbono, temos a chuva ácida, temos o agravamento do efeito estufa e a degradação da camada de ozônio. Vejamos cada uma delas. O monóxido de carbono, ele é perigoso por quê? Porque ele vai fazer uma ligação estável com a hemoglobina. É um gás que não tem cor, não tem cheiro, não causa sufocamento e a pessoa morre asfixiada por conta de quem? De colapso da hemoglobina. Ou seja, ela vai causar sonolência. E aí o que é que nós temos? Você tem uma ligação estável do monóxido de carbono com a hemoglobina que vai inutilizar a hemácia e isso vai comprometer a qualidade do transporte de oxigênio no nosso corpo. E aí, ela vai o quê? Esse monóxido de carbono é liberado em diversas combustões e vai agravar-se aonde? No processo da inversão térmica. Isso aqui, por exemplo, é o céu de Mumbai em 2013, mostrando o chamado smog fotoquímico. Ou seja, você vê claramente aí, né, a inversão térmica. Nesse momento estava pousando, estava passando por cima de uma região lá na cidade. O que é que você tem aí? Você tem, no dia normal, o ar quente sobe, o ar frio desce e você tem quem? Você tem as correntes de convecção. Mas numa inversão térmica, o ar frio fica na camada mais baixa
retém a poluição, aí essa poluição vai gerar um ar quente lá em cima, e lá em cima vai ter sua própria convecção, enquanto que o ar frio fica retendo o poluente da cidade. Então isso é uma inversão térmica. Já a chuva ácida, a emissão de quem? De óxidos ácidos, que combinado com a água vão formar quem? Vão formar ácidos fortes. Os principais vão ser quem? Derivados de enxofre e nitrogênio. E aí, ele provoca o quê? Vai formar o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, atingindo quem? Estruturas de mármore e estruturas de bronze, por exemplo. Sem falar também, afeta quem? A nossa qualidade de vida. O que acontece? Você vê, por exemplo, que as reações químicas do dióxido de enxofre e do dióxido de nitrogênio formam quem? Formam o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. E aí as precipitações atingem quem? Atinge estátuas, atinge plantas, atinge as pessoas, atinge obras arquitetônicas, certo? Eles vão também quem? Envenenar o solo. E o pior, o local que acontece o fato, nem sempre é o local que vai sofrer chuva ácida. Essa nuvem pode atingir quem? Países vizinhos. Países esses que muitas vezes não produzem uma gota sequer de quem? De dióxido de enxofre. Ok? O agravamento do efeito estufa. O efeito estufa, gente, em princípio, é um evento natural. O que se fala, né, do efeito estufa é o agravamento dele. Por quê? Se nós não tivéssemos o efeito estufa na Terra, a temperatura média do planeta seria 18 graus Celsius negativo, certo? Aliás, seria muito baixo que isso, né? A nossa temperatura média é essa, 18 graus negativo. A nossa temperatura seria bem pior do que esses 18 graus. Por quê? Porque você não teria como estabilizar a temperatura em vários cantos do planeta. Então, o efeito estufa é algo desejável para o planeta. O que se fala muito é o agravamento dele. E quem é que agrava? Vamos lá. Bem, a gente já está cansado de saber, vamos ser mais um falar isso, né? A emissão excessiva de gás carbônico e metano vai ser quem? Os principais responsáveis. E isso vem de quem? Vem do desmatamento, vem das queimadas, vem da atividade pecuária e vem também quem? Da combustão dos combustíveis fósseis. Ou seja, tiramos o carbono das profundezas e jogamos para onde? Para a atmosfera. O que você vai ter é o seguinte, você vai ter esse gás retendo a radiação infravermelho, e essa radiação infravermelho vai o quê? Vai gerar o aquecimento, o agravamento do aquecimento global. Quais as consequências disso? Primeiro, vamos ter degelo nas calotas, esse degelo vai aumentar o nível dos oceanos, e também vão ter o quê? O aumento da acidez dos oceanos. Por quê? Porque o excesso de CO2 vai gerar quem? Esse aumento dessa acidez. Provocando quem? O branqueamento dos corais e o da destruição dos corais, principalmente aqueles formados por carbonato de cálcio. Temos também quem? As mudanças climáticas, caracterizadas pelo aumento dos eventos climáticos extremos, na sua amplitude e na sua frequência. Ou seja, os picos de calor serão cada vez mais elevados, os picos de frio serão cada vez mais elevados, as chuvas serão cada vez mais torrenciais e as secas serão cada vez mais tórridas. Isso é o aquecimento global. Vamos para os fatos. Nesse ano, acho que foi nesse ano, bem no começo do ano, tivemos uma tragédia, né, naquela região de São Sebastião, em São Paulo. Choveu o quê? Choveu algo em torno de 800 milímetros. Você sabe o que é 800 milímetros? São 800 litros d'água em 1 metro quadrado em 24 horas. Ou seja, o perigo não está na encosta ocupada irregularmente. O perigo não está no desmatamento. O perigo está onde? No céu, que pode ter a mata que for, que ela vai destruir essa chuva. Entendeu? Então, isso, o que apavora é isso. Não vai existir área segura nessas regiões. Eles sabem disso e fingem não saber. Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, são quem? São cidades que estão condenadas a ter esse tipo de situação. Infelizmente. Entendeu? Recentemente, né, temos o quê? Tivemos neve no Saara,
nevou no Saara, e não tem nem 2 semanas, nos noticiários, vimos o quê? Isso aqui, ó. Passa, meu filho. Eita, será que acabou a pilha? Vamos ver. Ó. Isso agora. Entendeu? O que foi que houve? O aquecimento global, o agravamento do aquecimento global, gerou um período de muita seca, o clima seco, gerou quem? Aumentou a flamabilidade de florestas no Canadá, e os incêndios florestais provocaram quem? Essa nuvem tóxica numa das maiores cidades do planeta, Nova York. Ou seja, cena, né, de Blade Runner aí, né? Simplesmente isso. Ou seja, o futuro chegou. Vamos lá. A degradação da camada de ozônio, ela foi causada por quem? Pela reação do CFC, pelo clorofluorcarbono com ozônio, fazendo uma reação em cadeia. Ela foi detectada em meados de 1980, em 85, e o protocolo de Montreal, em 87, ele baixou como acordo a não produção mais do CFC. E aí a esperança é que essa camada de ozônio se recuperasse. E ela se recuperou. O efeito colateral do efeito estufa foi a recuperação de quem? Da camada de ozônio. Olha só. Você tem o ozônio para cá presente, ele vai proteger a Terra contra a radiação ultravioleta. Quando você destrói o ozônio, a radiação ultravioleta passa com mais intensidade no planeta. E como é que acontece isso? Você tem o átomo de cloro, que vai reagir com a molécula de ozônio e vai gerar o quê? O clorato e oxigênio. Só que os cloratos, quando se encontram, vai liberar mais oxigênio, vai formar mais cloro. E aí você vai ter uma reação em cadeia. Só que essa reação hoje, ela começou a diminuir sua velocidade, por quê? Porque a camada da estratosfera começou a ficar mais fria. Por quê? Porque a troposfera está mais quente devido a quem? O agravamento do efeito estufa. Se não está passando calor para a estratosfera mais fria, diminuiu quem? A velocidade dessas reações. É por isso que hoje já se fala que em recuperação da camada de ozônio. Vamos lá. A poluição aquática. A poluição aquática, gente, é provocada por quem? Pela emissão de esgotos, né? Alteração da temperatura da água e também de elementos poluentes que acabam se acumulando ao longo do tempo ou então ao longo da cadeia alimentar. Você tem, por exemplo, né, esse exemplo aí que ocorreu na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, onde houve uma emissão de esgotos, e aí o excesso de esgoto fez o consumo rápido do oxigênio, e que da noite para o dia apareceu o quê? Toneladas de peixes mortos no cartão postal do Rio de Janeiro. Começamos com a maré vermelha. A maré vermelha, ele é um fenômeno provocado por uma alga, que é a Gonilax cantanella. Essa alga, ela libera toxina e tem seu objetivo o quê? Gerar uma relação ecológica de amensalismo. Aí no canto, você tem uma maré vermelha de algas bioluminescentes no Pacífico Sul. Mas temos também a maré vermelha que acontece aqui no Ceará, né? Que essa maré vermelha, ela vai ser um indicativo de que algo não está certo. Que aí nós temos o quê? O termo que é a floração de algas nocivas. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando você tem um excesso de nutrientes, como fosfato, sulfato e nitrato. Esses nutrientes vai fazer o quê? Uma rápida floração dessas algas. Deixa eu ver se tem imagem que eu quero aqui. Essa praia aí, gente, se me falha a memória, é aquela região da Vila do Mar, na Barra do Ceará. Certo? Acho que foi em 2012 ou 2013 aconteceu esse fenômeno. O mar ficou tingido de sangue. O pessoal dizia até que o mundo ia se acabar. De certa forma não é raro não, viu? Viu? Tá certo? Então aí você tem essa maré vermelha. Ah, professor, aquela mancha que aparece na Praia do Futuro. Ali é o quê? É consequência da poluição do rio Cocó, que gera quem? Aquela floração de algas ali, infelizmente. Então é um problema, é um desafio que nós temos para enfrentar e resolver essa situação. Para quê? Para que aquilo ali venha o quê? Venha reduzir, né, esse nível de poluição lá. Sigamos. Maré negra. A maré negra, gente, é o derramamento de óleo
Esse derramamento de óleo geralmente acontece com quem? Com acidente com petróleo, seja uma explosão de uma plataforma, seja quem? Um navio que afunde, seja um procedimento clandestino que ocorra. Essa mancha de óleo, ela vai atingir a superfície e vai fazer o quê? Ela vai bloquear a passagem de luz, comprometendo a atividade fotossintética, provocando quem? Provocando um colapso, né, de toda a cadeia alimentar. Sem falar também que o óleo vai impregnar-se nos animais e vai causar o quê? Uma intoxicação. Então, uma situação dessa é o quê? É um trabalho muito sério, tá? Aqui no Ceará, nós temos 2 municípios produtores de petróleo, que é o município de Paracuru e o município de Capuí. Esses 2 municípios recebem royalties da Petrobras. Por quê? Porque esse dinheiro ele tem que servir como uma poupança para caso haja algum tipo de problema ambiental, né, a prefeitura tenha recursos para poder mitigar os impactos. É como se fosse uma compensação contra quem? Esses eventos. Vamos lá. Então você vê essa fina camada aí, ela vai impedir a troca de gases, né, entre a água e o ar. Magnificação trófica é o efeito acumulativo de substâncias não biodegradáveis. O que vai gerar o quê? Vai gerar, certo, um efeito acumulativo, porque não vai sair do corpo do ser vivo. Tá? Por exemplo, metais pesados como o mercúrio e alguns pesticidas, né, como por exemplo o DDT. O que você tem uma concentração mínima na água, chega no topo da cadeia alimentar uma concentração preocupante. Ou seja, ele vai aumentar além da escala exponencial. E aí é interessante, né, a gente diferenciar isso, ó. Uma coisa é bioacumulação, é o acúmulo do poluente ao longo do tempo no ser vivo. Por exemplo, quando a pessoa consome de forma recorrente peixes e frutos do mar, contaminados por microplásticos ou então metais pesados, ele vai estar se acumulando ao longo do tempo. Isso chama-se o quê? Bioacumulação. Isso vai ser quem? Vai ser medido através de quem? Do estágio de desenvolvimento do ser vivo. E a magnificação trófica é o acúmulo do poluente ao longo da cadeia alimentar. Tá certo? Então você vai ter esse ponto. Isso. O microplástico é um grande desafio que nós temos hoje, viu? O microplástico é aquele plástico que a gente não vê, que é menor do que uma bactéria, tá? E aí, um amigo meu da geografia me disse que daqui até 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixe no oceano. Então a gente tem que mudar essa lógica imediatamente. Essa questão do plástico é algo que preocupa bastante, né? E essa questão de a gente reutilizar, reciclar o plástico, ele é uma coisa que você não tem ideia como vai amenizar os impactos nos oceanos, tá? É por isso que nós temos a indústria da reciclagem, nos próximos 10, 15 anos, vai ganhar muita força por conta disso. Porque vai ter que ser por necessidade, não por quem? Não por uma questão de apenas um discurso, mas vai ter que ser uma necessidade. Vamos lá. Então aqui, gente, nós temos a biomagnificação. Você vê que começa dos crustáceos, passa dos peixes para as focas, das focas para quem? Para os ursos, né? Então você vai ver um aumento ao longo da cadeia alimentar. Próximo, aqui. Eutrofização. A eutrofização é a emissão de esgotos, ou então de adubos, né? Que vieram de quem? Vieram de solos que foram lavados, né? Ou seja, o esgoto diretamente da água, ou então a água da irrigação, levando consigo adubos, atingindo quem? Mananciais. Quando é esgoto, nós temos quem? A chamada eutrofização cultural. Quando nós temos adubos na água, nós temos quem? A eutrofização química. Os dois levam quem? Ao processo de eutrofização. Vejamos. E isso vai gerar o quê? Uma rápida mortandade daqueles seres que dependem do oxigênio. E vai aumentar quem? A concentração de nitratos e fosfatos nos corpos d'água. E com isso, você vai ter quem? Em estágios avançados, a proliferação de algas na superfície e de plantas chamadas de macrófitas, entre elas quem? O aguapé. Então, quando você vê uma lagoa cheia de aguapé,
É porque está o quê? Está num processo de eutrofização. Imediatamente tem que ser tirado esse aguapé daquela região. Ou seja, a emissão de esgotos, juntamente com as bactérias anaeróbias, gera uma decomposição. Essa decomposição vai liberar, vai consumir quem? O oxigênio. Esse consumo de oxigênio vai o quê? Vai matar os seres que dependem do oxigênio, tá? E ao provocar a morte de seres que dependem de oxigênio, vai ter mais decomposição. E nessas decomposições você vai ter quem? O aumento, né, do nível de nitrato e fosfato, fazendo quem? O surgimento das algas, tá certo? Ou seja, é um ciclo, né, vicioso nesse sistema. Pessoal, como é que pode inverter esse ciclo? Primeiro, frear a emissão do poluente. Segundo, fazer a retirada das algas e a retirada de quem? Dos aguapés. E deixar que o próprio ambiente, ele naturalmente venha se recuperar. Bom, vamos para as atividades. Mas antes, vamos para as atividades logo, rapidamente. Lá eu ainda vou falar sobre a ferromaculosa. Primeira questão, Enem 2020, gente, atividades aí na página 42, tá? 42 mesmo, exatamente. Não, 41, né? Desculpa. Começa na 41 aqui. Uma falha no processo de perfuração realizada por uma empresa petrolífera ocasionou um derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo... Ora, o petróleo, gente, ele não se mistura com a água. Então ele vai fazer quem? Aquela camada na superfície vai bloquear a passagem de luz, né? Então, o que você vai ver aí é o item D de dado. Por quê? Porque o petróleo, ele é hidrofóbico, ou seja, não se mistura com a água. E aí, para não se misturar com a água, ele vai o quê? Ele vai bloquear a passagem de luz e vai impedir quem? A troca de substâncias para com o ambiente. E isso acaba o quê? Faltando oxigênio para o ambiente, para a água, e também quem? Comprometendo a atividade fotossintética. Por isso que o item correto é o item D. Tá certo? O 2. Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto em área urbana, e locais onde há decomposição ativa com a ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram 2 parâmetros, o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica do oxigênio, em cada ponto da coleta de água, obtendo o seguinte gráfico. Então você vai ver o gráfico aí dos 5 pontos, né? Você vê que no número 1, o débito de oxigênio é bastante alto e o nível de oxigênio disponível é bastante baixo. Você vê que no ponto 3, né, o débito de oxigênio é bastante baixo e o nível de oxigênio também é bastante baixo. Mas você vê que lá no ponto 5, eu tenho o quê? Muito mais oxigênio disponível do que o débito de oxigênio. Então a leitura do gráfico é essa. Aí ele fala, o OD é o oxigênio proveniente da atmosfera e da fotossíntese, que surge no curso d'água e a sua concentração atribuída é função de variantes físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO é a demanda biológica de oxigênio, ou seja, é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições anaeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica, durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Pergunta-se, qual é o ponto da amostragem da água do rio está mais próxima em que o rio recebe despejo de esgoto? Bom, se você observar, o esgoto, ele vai disparar o consumo de oxigênio. Então, o ponto que tem a maior demanda bioquímica de oxigênio, o ponto que tem a maior DBO, vai ser o ponto onde você tem a maior emissão de esgoto. Que só pode ser quem? O número 1. O primeiro. Porque o primeiro, se você observar no gráfico, você tem disparadamente um alto consumo de oxigênio face ao oxigênio disponível. Vamos para a questão 3. Alunos de um curso de ciências biológicas, em aula de campo, avaliaram as características dos ecossistemas aquáticos. Dentre as anotações realizadas pelo grupo de alunos, estavam as seguintes afirmações de um lago. Grande quantidade de peixes mortos com intensa decomposição de matéria orgânica.
Número elevado de algas impedindo a chegada da luz às camadas inferiores da coluna d'água. Esgoto doméstico sendo lançado no lago. Bolhas emergindo do fundo do lago, e o lago é isolado do oceano por um extenso cordão arenoso. Com base nas informações dos alunos, conclui-se que esse lago está passando por um processo de quê? Eutrofização. Está na cara. Professor, e essas bolhas é o quê? Gás metano, ou então gás carbônico, certo? Ou é o gás metano, ou é o gás carbônico que está sendo quem? Liberando. Então é por isso que o item correto é o item C de casa. Oi! Os itens, explicar cada um deles? Vamos lá. Item A, autodepuração. Seria um sistema que a água estaria sendo filtrada pelo próprio sistema. Por exemplo, o bom uso do aguapé pode servir como excelente biofiltro, desde que ele não cubra todo o espelho d'água. Isso seria uma autodepuração. O aguapé é uma planta muito boa na filtração. Potabilização é tornar a água potável, certo? Ou por dessalinização, depois com adição de sais, ou então por desinfecção, ou então por filtração, flocação. Oxigenação é você oxigenar a água. Por exemplo, na cultura do camarão, na caça de cultura, se usa muita água suja, porque o camarão gosta de água suja. E aí, para compensar essa sujeira da água, eles ficam trabalhando com quem? Com geradores de oxigênio na água. Senão o camarão morre. Isso é o que? Uma oxigenação. Tá certo? E salinização é você adicionar sais na água. Tá bom? Vamos lá. Em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar: aves, fungos e bactérias, né? Você vê aí, ó. Onde é que estão os produtores? Olha para as algas. Algas, insetos, copépodes, moluscos, peixes e aves. E você vê os fungos, né? As algas são o produtor, os fungos são decompositores, insetos, copépodes, moluscos, peixes e aves são consumidores. O menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele da qual participa como consumidor de que ordem? Bom, é aquela sequência algas, você vai vendo aí, ó, algas, vamos ver aqui, peixes e aves, né? Você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico, né? Tem também quem? Algas, moluscos e aves, né? Esse com certeza é o menor de todos. Por quê? Porque as algas é o primeiro nível trófico, o molusco é o segundo nível trófico e a ave é o terceiro nível trófico. Quer ver? Vamos ver se acertei. Segunda ordem. Isso. Por quê? Porque você olhar aqui, ó, a alga é produtor, o molusco é consumidor primário ou consumidor de primeira ordem, e a ave é o quê? É o terceiro nível trófico, porque é o consumidor secundário ou consumidor de terceira ordem. De novo, algas, moluscos e aves. O molusco como consumidor primário, ao se alimentar das algas, e as aves como consumidor de segunda ordem ou secundário, ao consumir molusco. Item correto, B de bola. Próxima. Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas, dentre eles o mercúrio, que é aquele que apresenta maior toxicidade e é o único metal que reconhecidamente causou óbitos, né, em humanos em razão da contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio. Esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos. Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão quem? Mais altas nos produtores do que decompositores? Não. Vão ser mais altos nos decompositores, porque vai estar em último nível do que quem? Os produtores. Iguais para todos os níveis tróficos? Também não. Você vai ter um aumento crescente a cada nível trófico. Mais baixa nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores? Não. Mais alta nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores. Item D. Mais alta nos consumidores primários do que consumidores de maior ordem? Não. Mais alta nos consumidores de maior ordem do que consumidores primários.
o item E, o correto, mais baixa nos demais níveis tróficos de menor ordem do que níveis tróficos mais altos. Por quê? Porque você tem um efeito acumulativo. Sexta, o termo atenuação natural, ele é usado para descrever a remediação passiva do solo e envolve a ocorrência de diversos processos de origem natural. Alguns desses processos destroem fisicamente os contaminantes, outros transferem os contaminantes para um local para outro e os retém. Considere 5 propostas de estudos para descontaminar um solo, todas caracterizadas como atenuação natural. Proposta 1, diluição. Proposta 2, adsorção, que é a aderir-se. 3, dispersão, volatilização e biodegradação. Bem, qual das propostas apresenta a vantagem de destruir contaminantes de interesse? Bom, diluir não destrói. Aderir não destrói. Espalhar também não destrói. Volatilizar ou evaporar não destrói. O único que destrói aí só pode ser quem? Biodegradação. Ficou claro? Né? Então você vê claramente, enquanto não adianta você dissolver, espalhar, né, vaporizar. Não. O que vai de fato destruir é biodegradação. Sétima questão. Observe o esquema que ilustra duas situações do ambiente marinho. O lado A, você tem pouco fluxo de nutrientes, e no lado B, você tem um grande fluxo de nutrientes. Qual dos processos é responsável pela redução da concentração do oxigênio no lado B do esquema? Gente, está na cara. Muito nutriente é eutrofização. Você tem quem? Você tem pouco oxigênio, você tem quem? Você tem menor passagem de luz e você tem bem menos peixes, né, nesse ambiente. Então só pode ser quem? Eutrofização. Próximo. Em 2014, iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica também que afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada em diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável e impliquem menores impactos ambientais. Considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada? Item A, urânio enriquecido? Não. Apesar da energia nuclear não liberar gás carbônico e somente vapor d'água, ela é uma energia não segura, porque caso haja um acidente nuclear, os impactos são duradouros. Pessoal, dá um exemplo. Fukushima 2011, num país de primeiro mundo, chamado Japão, no país mais tecnológico do planeta, devido a um tsunami, ocorreu o quê? Um dos piores acidentes nucleares do século 21. Pronto, só esse argumento já resolve tudo. Carvão mineral, vou nem discutir. Gás natural também não. Óleo diesel também não. Sobrou quem? Biomassa. Quem é? É o etanol, né? É o biogás, é o biodiesel, né? Seria quem? Seria uma energia interessantíssima nesse processo. Está chegando uma energia interessante que é o hidrogênio verde. Professor, o que é isso, hidrogênio verde? É você fazer a eletrólise da água para obter quem? Hidrogênio na forma de gás e você ter células de hidrogênio. Mas só que essa eletrólise da água vai ser usando quem? Energia limpa, que vai ser quem? Energia eólica, das marés ou então a solar. E aí a grande sacada qual é? É que você, primeiro, você não vai precisar de ter baterias para recarregar. Segundo, você não vai ter grandes mudanças dos motores da explosão. Terceiro, você vai ter quem? Como transportar essa energia para vários pontos. O que o Ceará está fazendo, está entrando na vanguarda nessa questão do hidrogênio verde. Isso é muito interessante, gente. Ok? Nona questão. O monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico.
ele interfere no processo respiratório dos vertebrados, pois se o monóxido de carbono presente no ar, haverá no sangue uma competição entre o monóxido de carbono e o oxigênio. Infelizmente, grande parte da população convive diretamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Onde? Ora, ele vai ser produzido em grandes quantidades, turma, no processo da combustão, certo? Nas queimadas em matas e florestas, se produz, certo? Mas só que nessa região, você tem mais dióxido de carbono. Na decomposição da matéria orgânica dos lixões, nesses ambientes você tem muito o quê? É gás metano. No abdômen dos animais ruminantes, não, aí no caso é gás metano. No processo da combustão incompleta dos combustíveis fósseis, infelizmente, esse é o item correto, certo? Essa combustão incompleta gera quem? Gera o monóxido de carbono, tá certo? Vamos lá. 10ª questão. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como por exemplo o peróxido, que pode ser degradado com enzimas chamadas de peroxidases. Pensando nisso, os pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases e leveduras cultivados em condições de clareamento e lavagem do jeans e selecionaram os sobreviventes para a produção dessas enzimas. No caso dessas leveduras modificadas, eles têm o objetivo o quê? Ora, reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem? Sim. Se você está usando as enzimas para consumir os peróxidos, menos poluente vai para os efluentes. Ou seja, aí tem um verbo na ecologia, eles têm a função de mitigar, ou seja, amenizar os impactos. Tá certo? 11ª. Dados compilados pelo Jamery Jackson, o Instituto Scripps de Oceanografia, mostram que o declínio de 90% dos indivíduos de 11 espécies de tubarões do Atlântico Norte, provocado pelo excesso da pesca, fez que a população de uma arraia, normalmente devorada por eles, explodisse para 40 milhões de indivíduos. Doce vingança, né? Essa horda de arraias é capaz de devorar 840 mil toneladas de moluscos por ano, o que provavelmente explica o colapso antes da lucrativa pesca de mariscos na Baía de Chesapeake, nos Estados Unidos. Qual das figuras representa a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos no Atlântico Norte a partir do momento que a peste de tubarões foi iniciada? Gente, se a peste de tubarões foi iniciada, então você tem um declínio de tubarões. Declínio de tubarões aumenta a população de quem? De arraias. Aumentou a população de arraias, diminui quem? A população de moluscos. Então o item A não pode ser. O item B também não. O item C é o item correto. Cai tubarões, explode a população de arraias, cai a população de moluscos. Entendeu? Ou seja, a opção correta, item C. Próxima questão. O aumento da pecuária em decorrência do crescimento da demanda da carne pela população humana tem sido alvo de grandes preocupações por pesquisadores e ambientalistas. Essa preocupação ocorre em virtude do metabolismo dos animais, como os ruminantes, que produzem e liberam gás metano para a atmosfera. Tal preocupação está relacionada com a intensificação de que problema ambiental? Eu vou nem olhar para as opções. Efeito estufa. Que vai gerar o quê? O aquecimento global. Por quê? Porque o gás metano agrava o efeito estufa e gera o quê? Entre outros fatores, o aquecimento global. Eutrofização é esgoto, chuva ácida é óxidos ácidos, bioacumulação, metais pesados, inversão térmica é provocada por poluentes físicos particulares na atmosfera. 13ª, os botos cinzas, os Sotalia goianenses, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes no seu organismo, como por exemplo o mercúrio, do que outros animais de sua cadeia alimentar. Os botos cinzas acumulam maior concentração dessas substâncias, por quê? Bom, primeiro o seguinte, primeiro que eles estão no topo da cadeia, segundo que eles vivem no mesmo local durante muito tempo. Então você tem quem? A bioacumulação e a magnificação trófica ao mesmo tempo aí. 14ª,
Chamamos de lixo a grande diversidade de resíduos sólidos de diferentes procedências, como por exemplo regirados nas residências. O aumento da produção de resíduos sólidos leva à necessidade de se pensar em maneiras adequadas do tratamento. No Brasil, 76% do lixo é disposto em lixões e apenas 24% tem como destino o tratamento adequado, considerado sem quem? Os aterros sanitários, as usinas de compostagem ou incineração. Comparando os tratamentos descritos, as usinas de compostagem apresentam como vantagem de serem destino, porque a compostagem, gente, ela vai simplesmente degradar a matéria orgânica, diminuindo a produção do chorume e ainda produzindo quem? Uma substância extremamente fértil, rica em fosfato, por exemplo. Tanto é que existem as composteiras domésticas, tá? E a 15ª e última questão aqui, a modernização da agricultura, também chamada de Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe como consequência o empobrecimento do solo, o aumento da erosão e dos custos da produção, entre outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como, por exemplo, a adubação verde, que consiste em incorporação do solo da fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as leguminosas as mais difundidas. O uso de leguminosas nessa prática de cultivo visa o quê? As leguminosas, gente, elas são fixadoras de nitrogênio, o que vai tornar o solo mais fértil no nitrogênio, e esse nitrogênio é fundamental para a produção de quem? De aminoácidos e de ácidos nucleicos na planta. E aí, no caso, a opção correta é quem? Item C. Ele vai reduzir a necessidade de fertilizantes, porque você tem quem? O natural. E aí, gente, só para a gente falar aqui, ó, o que é fibromaculosa? Deixa eu pegar logo o resumo da ópera aqui, ó. Mais rápido. A fibromaculosa, ela é provocada por um procarionte, Rickettsia rickettsii, que também o pessoal chama de bactéria. É transmitida por um carrapato, chamado carrapato estrela. Esse carrapato, ele comumente aparece aonde? Em equinos, bovinos e animais silvestres, entre eles quem? Capivara. Tá certo? Aqui no Ceará, a zona endêmica da fibromaculose é o maciço do Baturité. Tá ok? Os sintomas: febre acima de 39 graus, dor de cabeça, conjuntivite, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular, insônia, e isso é importante, vermelhidão nas palmas das mãos e na sola dos pés. Além do que? A presença da picada do carrapato. Gente, qualquer sintoma desse, peque por excesso. Vai ao posto de saúde que eles dão encaminhada de forma correta. Tá? Seja lá no São José, que é infecto contagiosa, ou então no Centro de Saúde Dermatológica Dona Libânia, ali no centro da cidade. A prevenção, o tratamento, ele vai trabalhar com antibióticos. Por quê? Porque é uma infecção bacteriana, a fim de evitar graves complicações. Tá certo? E a prevenção, evite sentar ou deitar em gramadas nas atividades de lazer. Ou seja, né, quando for a algum parque, leve uma toalha e tome muito cuidado nessas áreas. Tá certo? Examinar o corpo com frequência, usar os EPIs para quem trabalha, manter locais limpos, sempre, por pecar por excesso, usar carrapaticida nos animais de estimação, né, nos cães, por exemplo, e também evitar vidros abertos em locais onde tem muito acidente de carrapato. Então, gente, a gente pega por excesso, tá bom? Nós estamos um surto aí no Brasil, eu acho que aqui vai ser pouco provável chegar, mas todo cuidado é pouco. Acho que a informação é a melhor forma de prevenção, tá ok? Pois, turma, então, brigadaço pela paciência de vocês, um forte abraço e até um outro encontro, viu? Tchau, pessoal, valeu!